Quem está feliz com Jesus, diga amém. 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 Glória a Deus. Feliz também com o maná que vamos ter daqui a pouco. Pensando depois. Amém. Meus irmãos, convido a abrir a palavra do Senhor no livro Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Amém? Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Amém? Amém. Diz assim: ora, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas, entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu o quê? Estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? É o verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Quem aí comeu muito chocolate nessa Páscoa? Para o mundo, Páscoa é isso, né? Chocolate, o feriadão, coelho da Páscoa, né? Na época de colégio, as crianças chegam em casa todas vestidas de coelho, né? Porque o símbolo da Páscoa no mundo é isso. Então, vou falar brevemente da Páscoa, depois sobre a ressurreição do Senhor, porque para nós a Páscoa ela não é isso. Não se trata de chocolate, não se trata de coelho. A Páscoa se trata de Cristo, do Cordeiro, que é Cristo. Então, para nós entendermos por que Cristo é a nossa Páscoa, que a palavra vai chamar ele de Cordeiro Pascal, nós primeiro precisamos entender a origem da Páscoa. E a Páscoa, ela significa, no hebraico original, significa passagem, que significa passagem, ou passar por cima. Por quê? Quando você volta lá em Êxodo, vai falar que teve 10 pragas, o povo estava cativo no Egito, teve 10 pragas, na última praga passaria um anjo da morte que ceifaria todos os primogênitos. Todos os primogênitos do Egito morreriam. Mas, quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, passasse e visse o sangue, ele passaria direto. Por isso, passagem. Vai passar direto, ele ia livrar da morte. Eu separei aqui Êxodo 12, eu separei porque se a gente for ficar abrindo, né, pode demorar, mas acompanha comigo. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Ou seja, eles tinham que separar um cordeiro. Esse cordeiro, no 14º dia do primeiro mês, ele era morto. Ele foi morto. E o sangue desse cordeiro, ele tinha que passar nos umbrais das portas. Ou seja, se isso aqui fosse uma casa, se eu matasse o cordeiro, ele ia na porta e passava o sangue dele ali. Então, a casa que tivesse o sangue do cordeiro seria salva. Então, dali originou-se a Páscoa. A partir de então, pula o próximo versículo, por favor. Nesse momento é instituída a Páscoa. A partir de então, todo dia observe o mês de Abibe e celebre a Páscoa do Senhor, do seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele nos tirou do Egito. Ou seja, a partir daquele momento, todo um ano, os hebreus celebravam a Páscoa. Todo um ano, no 14º dia do primeiro mês, eles pegavam o cordeiro. Tinha uma série de regras. O cordeiro não podia ter mancha, o cordeiro tinha que ser o primeiro nascido. Aí ele pega e fala: todo ano vocês vão até o local onde o Senhor designou, que era onde ficava o templo,
vão sacrificar esse cordeiro, vão comer esse cordeiro. E eles faziam isso por toda a existência dos judeus. Eles fizeram isso. Então essa é a origem da Páscoa. Percebe que a origem da Páscoa não tem absolutamente nada a ver com chocolate e coelho, né? Então, nós precisamos entender a necessidade que nós temos que um cordeiro morresse por nós. Porque nós podemos pensar, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não uso drogas, eu sou uma pessoa de família. Tem outros amigos meus que fazem loucuras, roubam, assaltam, matam. Eu sou uma pessoa boa. Só que, se nós formos para Marcos, no capítulo 10, uma pessoa chegou e falou assim, bom mestre, Jesus pegou e falou, calma aí, bom não. Por quê? Está chamando de bom. Bom somente um. Quem? Quem? Deus. Então, nós não podemos olhar para nós e pensar, eu sou uma pessoa boa, eu não necessito de um Salvador, eu não necessito que alguém morra por mim, porque aos olhos da Bíblia nós não somos pessoas boas. Jesus está dizendo, ninguém é bom, ninguém, somente um que é Deus. Então, o critério é muito alto, o critério para a salvação é muito alto. Quer ver uma coisa? Vamos para o próximo versículo, por favor. Olha só o critério de Deus. Isso aqui é Jesus falando, Mateus 5. Mas, eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então você pode pensar, não, eu sou casado, eu nunca traí minha esposa. Então eu nunca cometi adultério. Só que aos olhos de Deus, se você olhou para uma mulher e desejou ela, aos olhos de Deus você já adulterou. No dia do julgamento, você vai ser julgado como adúltero. 1 João capítulo 3, qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Eu e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Você pode pensar, eu nunca matei alguém, mas você já odiou alguém? Aos olhos de Deus você matou essa pessoa. No dia do julgamento você vai ser julgado como um homicida. Entende? Então você não é uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa boa. Então eu não posso nunca pensar, eu sou uma pessoa boa, então por que eu iria para o inferno? Porque nós temos uma lista de motivos na qual nós podemos ir para o inferno. Começar por isso aqui. E eu poderia citar outros textos além desse. Não irei citar mais para nós ganharmos tempo. Então, se um anjo da morte passasse hoje, igual passou lá no Egito, se nós não tivermos o sangue do Cordeiro, ele vai nos ceifar, porque nós merecemos sermos ceifados e sermos lançados no lago de fogo. É isso que nós merecemos. Então, existe uma necessidade de um Salvador. Existe uma necessidade de que alguém morra por nós. E é aí que entra Jesus. A Páscoa hebraica, que eles pegavam e matavam o cordeiro, era apenas um símbolo do que Cristo faria por nós na cruz. Jesus ele foi crucificado por nós, fazendo a mesma coisa que aquele cordeiro fazia. Pula para o próximo texto, por favor. Quando João Batista ele vê Jesus, ele fala no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João Batista está dizendo, não tem esse cordeiro da Páscoa, que é um animal que vocês matam todo ano, agora não precisa mais, porque é um cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, e esse é Jesus. 1 Coríntios 5,7 ele fala, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou seja, ele é o Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado por nós, ou seja, nós que merecíamos morrer e passar a eternidade no inferno, porque pecamos contra o Deus Santo e Eterno. Nós tivemos um Cordeiro. Nós tivemos um que, sendo rei dos reis, sendo o Senhor, sendo Deus, a palavra vai falar que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e transformou-se em forma de servo, por amor à igreja. Então ele veio nessa terra como forma de cordeiro, pronto para o matadouro, pronto para se sacrificar por mim e por você. Então, do mesmo modo que lá no Egito, lá em Êxodo, um cordeiro precisou morrer para que todo aquele que tivesse o sangue do cordeiro fosse salvo, hoje somente será salvo quem tiver o sangue do cordeiro. Porque ele morreu por nós. Para isso, você está me entendendo? Esse aqui é Romanos capítulo 5, verso 9, ele fala, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Esse aqui é o ponto que eu ia falar antes. Nós fomos justificados pelo sangue dele.
Entende? Então ele morreu na cruz, o sangue foi derramado, é esse sangue que nos justifica. De Lucas 26, o texto que nós lemos, lê comigo, verso 6, do texto que nós lemos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia. O Filho deve ser entregue na mão dos pecadores e crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. Ou seja, Jesus ele morre numa sexta-feira, se não me engano, em torno das 9 horas da manhã, da sexta-feira, passa o sábado morto e de manhã, domingo, de manhã, bem cedinho, ele ressuscita. Ele ressuscita vencendo a morte. Vencendo a morte, nos justificando. A autoridade que Satanás tinha, que a morte tinha sobre a humanidade, já não existe mais. Aleluia. Satanás em si, ele é um ser derrotado. Aleluia. Você já deve ter ouvido alguém falar ou insinuar que Satanás estava feliz ao ver Jesus sofrer na cruz. Alguém já ouviu algo parecido assim? Alguém dizer? Não, Satanás estava feliz ao ver Jesus sofrendo na cruz. Meu irmão, pode ter certeza, ele estava chorando. Porque ele sabe que foi na cruz que ele foi derrotado. Foi na cruz, Jesus ele morreu. Aí quando ele volta, ele diz, eu sou maior do que a morte, eu sou maior do que você. Você está derrotado. É por isso que Satanás está abaixo dos pés da igreja. Por isso nós não devemos temer a ele. Amém? Amém. Então, isso é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa não é chocolate, embora seja muito bom. Nossa Páscoa é o Cordeiro, morto e ressurreto. Aleluia. Glória a Deus. Se você for em qualquer outro Deus ou Messias, de qualquer outra religião, por exemplo, pegar o islamismo, Maomé, por exemplo. Se você for lá em Meca, na Arábia Saudita, o corpo de Maomé vai estar lá. Se você procurar Buda, procurar Allan Kardec do Espiritismo, o túmulo de todo mundo está aí. Mas se você for comigo para Jerusalém, o túmulo dele não está lá. Está vazio. Por quê? Porque ele ressuscitou. Isso mostra que o nosso Senhor é diferente de qualquer outra religião. Qualquer outra religião que você for, vai ter o túmulo do seu Messias lá. Mas o nosso não. Porque ele vive, ele está vivo, está entregue na testa do Pai. Então fala que foi lhe dado um nome que é acima de todo nome. E tem um texto que é muito interessante, que quando ele chega para Maria Madalena, quando ele ressuscita, ele aparece primeiramente para Maria Madalena. Interessante, né? Porque o testemunho da mulher não era válido naquela época. Mulher era quase nada. Mas quem é a primeira pessoa que apareceu para uma mulher? O primeiro testemunho da ressurreição de Cristo foi uma mulher. Ele fala assim para Maria Madalena: o meu Pai e o vosso Pai. O meu Deus e o vosso Deus. Então ele está dizendo agora eu ressuscitei. Agora o meu Pai também é seu Pai. Aleluia. Por causa do que o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, fez ele, é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Amém? Então, nosso Cordeiro Pascal morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Assunto aos céus fala da palavra ascensão, de subida, ele subiu aos céus. Então ela fala que os discípulos viram ele levitando até sumir nas nuvens. Então ele foi assunto aos céus e está vivo até hoje. E a palavra fala que ele voltará para buscar a tua igreja. E aí você pode se perguntar, Cristo ressuscitou. E agora? Qual o impacto que essa ressurreição tem nas nossas vidas? Passa aí, por favor. Romanos capítulo 6, verso 24. Agora eu tenho uma nova vida. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Ou seja, Cristo morreu, logo todos nós morremos. Isso significa o batismo. Cristo ele morreu por nós. Então nós temos que morrer para vivermos a vida dele. Isso é simbolizado no batismo. Quando você se batiza, você está dizendo, eu quero ser uma nova criatura. Quero ser... o meu velho homem passou, quero ser uma nova criatura. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ou seja, Cristo ressuscitou e agora nós recebemos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, fomos justificados por Ele, o sangue dele passou por nós, agora nós temos uma nova vida. Ou seja, as velhas coisas se passaram.
O velho homem iracundo, o velho homem que mentia, o velho homem que roubava, que era mergulhado no pecado, esse homem deve morrer. E através do batismo nascer uma nova pessoa, uma pessoa diferente, que você nem consegue imaginar. Por quê? Porque Cristo a mudou. Então Cristo morreu por nós, para que hoje nós podamos morrer para nós mesmos e vivermos a vida dele. Então, nós não vivemos para nós mesmos. Nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa vida inteira deve ser entregue a Cristo. Se não for assim, nós estamos vivendo uma vida em vão. Sabe por quê? Porque nós vamos passar, seja lá quantos anos, quantas décadas nessa terra. Vamos casar, vamos ter filhos, netos, bisnetos. Vamos ter uma casa, ter um carro, ter uma casa própria, ter uma série de conquistas. Mas o que acontece depois da morte? Não leva a nada. Passar a eternidade no que a Bíblia vai chamar de um lago de fogo e enxofre. E a gente cai no dilema de Salomão lá em Eclesiastes, que ele fala: eu passei a vida inteira correndo atrás do vento. Se você ler Eclesiastes, Salomão ele vai falar: eu construí um templo gigantesco, eu tive todos os tipos de prazeres sexuais. Salomão teve 1000 mulheres, tem noção? Se não me engano, são 700 esposas e 300 concubinas, algo assim, é muita mulher que ele teve. E no final de tudo, ele fala: eu tive muito dinheiro, eu fui o rei, eu fui tudo, mas agora que eu estou no final da minha vida, tudo isso foi em vão, vou correr atrás do vento. Então o Senhor não está interessado em te dar bem material, embora Ele venha prover, sim, Ele é o provedor, mas Ele está interessado na minha e na sua salvação, para que nós venhamos ter uma novidade de vida. Ele ressuscitou para que nós venhamos ressuscitar com Ele, morrer para nós mesmos e ressuscitar com Ele. Amém? Esse relógio acelerado. Pula aí, por favor. Romanos 6, 14. Cristo morreu. Agora eu sou livre do domínio do pecado. Pois o pecado não nos domina mais. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cristo, ele ressuscita. Ele morre na cruz, ele nos oferece a graça dele. O que é isso? O Evangelho, a palavra, não é uma série de ritos e regras na qual nós devemos seguir, senão vamos para o inferno. Não é isso. O Evangelho se trata de um padrão alto demais que nós não conseguimos alcançar e pela graça de Cristo nós alcançamos, pelo poder dele, pela misericórdia dele. Então, o pecado não nos domina mais porque ele venceu isso na cruz. Ou seja, se nós não temos condições, por exemplo, um homem que é viciado em cigarro, ele não tem condições por ele mesmo de abandonar aquele vício, mas Cristo liberta ele daquilo. É por isso que nós precisamos estar sempre em santificação, sempre querendo: Senhor, me ajuda, meu Deus. Me ajuda a lutar contra o pecado. Foi o pecado que te levou para a cruz. Então me ajuda a não permanecer nele. Aquilo que nos levava para o inferno, que é o pecado, não nos domina mais, graças a Cristo. Cristo ressuscitou. Agora, o Espírito que ressuscitou a Cristo está em mim. Aleluia. Glória a Deus. Próximo, por favor. Romanos capítulo 8, verso 11 vai falar: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, que é o Espírito Santo, dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Por quê? Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, o Espírito Santo, que é o poder, que é a força, que é a pessoa que ressuscitou Jesus dos mortos, está em você, e está em mim. Então nós temos que nos alegrar e glorificar o Senhor por isso. E buscar ter essa interação com o Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Você está em casa, aí tem alguma coisa diante de você que é pecado. Aí vem uma voz lá dentro e fala assim: não faz. É o Espírito Santo falando com você, querendo interagir com você. Eu, certa vez, estava pregando o Evangelho para uma pessoa que demorou meses para ela se converter. Às vezes, você está pregando para uma pessoa, demora meses até aquilo entrar, até a mensagem entrar. Só que eu estava pregando a palavra, só que eu percebi que a nenhum momento, a pessoa que ela falava palavrão, por exemplo, só que em nenhum momento tinha
falado quanto aquilo. A nenhum momento eu cheguei para essa pessoa e falei assim, olha, é pecado falar palavrão, não pode falar palavrão. Mas, até porque tinha outras coisas mais pesadas, vamos dizer assim, né? A pessoa estava envolvida com uma outra pessoa que era casada, enfim. Só que eu percebi que conforme eu fui pregando, conforme a pessoa ela foi aceitando, ela começou a frequentar a igreja, coisa que ela não fazia, algumas mudanças foram acontecendo, a começar por isso. Ela parou de falar palavrão. Só que eu nunca falei, eu nunca preguei contra isso. Foi o quê? O Espírito Santo agindo. Começa a incomodar. Eu lembro também que essa mesma pessoa, ela começou a mudar a vestimenta dela. Porque o Espírito Santo começa a incomodar. A minha esposa, quando se converteu, ela fala que ela queimou um monte de roupa. Porque era roupa indecente. O Espírito Santo começa a incomodar, ele quer interagir conosco. Quando você sente isso, lembre-se, é esse Espírito, a mesma força, o poder, a mesma pessoa que ressuscitou a Jesus, está comigo, está com você e quer interagir com você. Ele quer interagir com você. Essa interação pode demorar um tempo, mas conforme você vai aprendendo a interagir com o Espírito Santo, se torna algo maravilhoso, se torna algo incrível. Então, ele habita em você. Não é uma força humana, é um poder sobrenatural. Nós só conseguimos viver em santidade através do Espírito Santo. Agora, Cristo morreu, ele ressuscitou, e agora eu tenho uma nova missão nessa terra. Próximo texto, por favor. Mateus, capítulo 29, no verso 6. Lá no começo do capítulo ele fala, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí no verso 19 ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O túmulo de Jesus está vazio nesse momento. E vai continuar vazio. E isso nos chama para ação. O Evangelho não é de mim para mim mesmo. Eu vou guardar o meu Evangelho aqui em casa, eu e Deus somente não. O Evangelho é ir de pregar, ir de fazer discípulos. Você está no seu trabalho, fale de Jesus no seu trabalho. Está no meio da sua parentela, no meio da sua vizinhança, no meio de algum conhecido seu. Fale de Cristo, fale de Jesus. Porque é mandamento, ele não fala que o pastor tem que fazer, que o evangelista tem que fazer. É para todo mundo ir de pregar o Evangelho. É o ir do Senhor. Então nós temos que anunciar essa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. O túmulo está vazio. Nós não podemos deixar essa notícia guardada para nós mesmos. Não podemos, em hipótese alguma. Devemos anunciar que Ele vive. Anunciar tanto com palavras, tanto com a nossa vida, tanto com atitudes. Cristo vive. Agora, meu irmão, para finalizar, convido você a abrir a palavra do Senhor comigo. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Abre comigo. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, verso 20. Amém? Apocalipse, capítulo 3, verso 20 fala. Só que é Jesus falando. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, ele está batendo nessa noite a porta do seu coração, do meu coração. Ele está batendo, não permita que eu entre. Aí você pode falar assim, mas eu já permiti. Lá, anos atrás, já recebi Jesus como meu único Senhor e Salvador. Só que o Senhor bate a porta e fala, eu consigo ter mais de você. Consigo entrar mais. Se esvaziar um pouquinho mais de si mesmo. Deixar eu entrar mais no seu coração. E ele vai continuar, ele fala, ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci. Estou assentado com meu Pai em seu trono. O Cordeiro, agora como um leão, está lá em cima. Aleluia. Assentado no alto sublime trono. E nos chama, vem. Vem porque eu também vou te dar uma coroa. Vem porque eu também vou te dar um trono. Ele está batendo a porta e fala, estou aqui, sou Jesus. Aquele que morreu por você. Aquele que olhou, viu que você não tinha condições
que morreria e passaria a eternidade no lago de fogo. Eu vim nessa terra por você. Estou aqui hoje batendo na porta. Permita que eu entre no seu coração. Permita que eu entre na sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se a mim. Porque um dia você estará comigo na glória, com o Pai, cultuando o Senhor pelos séculos eternos. Amém? Convido os irmãos a ficarem de pé e que nós vamos nos lembrar que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, Ele vive e está conosco. Ele está com a sua igreja. Ele ama a sua igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Não da igreja bíblica cristã apenas, mas de todo o povo de Deus. Feche seus olhos, olhe comigo. Santo Deus poderoso, Senhor.